se não houvesse. Chega ao fim, não é? Com o Adelino Gomes, que é aquele que perguntou se eu ia mais pela liberdade ou pelo destino e essa coisa toda, não é? De vez em quando a conversação não foi a mais afetuosa ou amável do mundo, não é? Depois me perguntam daquela do interrogatório. E uma coisa que o homem da rua não entende e que me põe até hoje outro mistério, que já vos digo o que é. Então, mas no fim a coisa mudou, sabe? Quando ele disse, então como foi a sua impressão? Disse, muito boa, porque você estava aí, eu estava aqui. Deste lado estava um amigo meu e seu, o Fernando da Costa, o jornalista. Deste lado, outro amigo seu e meu, que é o Joaquim Furtado, da televisão e da reportagem, e todo o tempo eu estive conversando como se fôssemos os quatro. Não é? Nem sempre nós. O que é de facto é um Presidente da República, um Primeiro-Ministro. E há outra coisa em Portugal que seria interessante um dia vocês pensarem. Não é para falar no vosso trabalho, não sei como é. Mas se podia pensar, é se há em Portugal regime português ou não. A minha convicção é que não há. E Estado de Providência? Diga? E Estado de Providência? E se há? Se existe Estado de Providência? Bom, existe Estado de Providência, conforme você achar que é. Se é um Estado de Providência que instaura um certo direito, tal Constituição, não é? E dá, portanto, marcado muito bem os direitos e as obrigações de cada um, é providência no sentido de não haver conflitos entre nós. Pode ser o da Segurança Social, ou aquele que mantém as corporações de bombeiros, não é assim? Você tem vários direitos para essa coisa de Estado de Providência, não é? Depois discutir se é bom termos um Estado de Providência ou não. Há pessoas para as quais é ótimo, não é? Porque têm um medo que haja um incêndio e não houvesse bombeiros, não é assim? Para outros a coisa é indiferente, elas se afavam de qualquer maneira, não querem saber do Estado de Providência para nada. E veem até um estado de prisão. Eu posso achar que a Constituição é para me prender, não é para me libertar, é conforme o que eu quiser pensar. Obriga-me a isto e obriga-me àquilo, eu quero lá saber dessa tal. Por exemplo, eu não tenho número de contribuinte. Pois, porquê? Porque quero estar livre. E posso estar mais livre? Sim, não é nenhum mérito meu. O mérito é do Brasil, que me manda de vez em quando, não sei se com o Collor vai continuar a mandar, não? Se manda com o Collor, me mandava com os outros uma pensão de reforma. Portanto, eu estou mais livre que outras pessoas e posso fazer um certo número de coisas que os outros não podem fazer. Mas outro dia o Ministro da Juventude, estávamos conversando, e ele disse, mas suponhamos que um dia esse dinheiro não chega. O que é que o senhor faz? Tem que ter o número de contribuinte. Não tenho. Porque o mendigo em Portugal não é obrigado a ter o número de contribuinte. Eu posso pedir modo. Eu posso correr os amigos e dizer que precisava de dinheiro, você dá alguma coisa. Não me importa. Sr. Professor, só mais o Sr. Professor há pouco o Sr. Professor disse-nos que, em relação ao Estado, disse-nos que o Estado, no fundo, é lixo, que é uma coisa que tende a desaparecer. Parece que sim, viu? Que, no entanto, nesta altura ainda faz Parece falta. Que sim. Fazendo falta ainda nesta altura, o que é que o Sr. Professor acha que o Estado pode fazer em relação ao ensino? Primeiro, porquê é que há ensino? A primeira coisa que a gente tem que perguntar é porquê é que há ensino. Quando andavam os homens pela terra, pouco e fraternos e tal, apanhando a fruta que havia ali à vontade, alguém ensinava alguém? Suponho que não, não é? Talvez um mundo mais velho, não é? Dizer, como aqui a maçã não está tão boa assim, nós podíamos ir nesta direção, porque lá tem um rio e tal, e a maçã ali fica muito boa. E outras coisas disseram. Ele estava ensinando, estava comunicando as suas coisas, mas não dava a ninguém o diploma de saber onde havia maçã. Nem obrigava a fazer isso, apontava assim de cor. Onde é que há maçã melhor? O sujeito não respondia, chumbava, não é? Não havia. Bom, quando é que apareceu o ensino? Nós temos que perguntar quando é que apareceram as coisas que hoje existem. Vocês já bem a Bíblia e têm uma resposta. As coisas começaram a ser o que são hoje quando a Eva cometeu o pecado original. Chama-se original, não é? Pecado é a falta cometida, não é assim? O que não devia ter sido feito. Bom, e original porque deu origem a tudo, não é? Bem, nós podemos aceitar isso como origem para nós. Suponha que nós não acreditamos na Bíblia, que não temos saber disso para nada daquilo, não é?
Como história, podemos acreditar e dizer, que sim. O que é que a Bíblia diz? Não é maçã. A maçã foi uma explicação dada, uma adulteração feita ao texto, porque a maçã é a mais frequente como fruta. E porque a fruta que a Eva comeu ninguém conhece. Era o fruto da árvore da sabedoria. Não sabe? Hoje não há árvore da sabedoria, parece. Não é que disse a maçã que é para você entender o que ela comeu. Bom, ela tirou um fruto da árvore da sabedoria. Mas a árvore da sabedoria que existia no paraíso, isto é, numa terra onde o que havia de humano vivia perfeitamente como os bichos, as aves, os mamíferos e toda essa coisa, se ela tirou alguma coisa da árvore da sabedoria para comer, para destruir, ela roubou sabedoria ao mundo. Não é verdade? Provavelmente as couves já não cresceram como deviam crescer. Talvez o Adão se tivesse comportado mal e comportou-se. Diz lá a história do pecado original. Outros homens que houvessem no mundo também não seriam o que deviam ser, porque ela se apoderou de uma parte da árvore da sabedoria. Para ela, quando aquilo era todo. Podemos ter outra definição para o capitalismo, é difícil, mas essa serve bastante. Não? O capitalista é aquele que se apodera de alguma coisa que devia ser todo. Então suponham vocês que um dia, e foi o que sucedeu, os homens se multiplicaram no mundo. E começou a haver mais gente que fruta disponível. O que é que sucedeu imediatamente? Um sujeito traçou um risco diante da árvore que estava abaixo e disse que aqui ninguém passa. Inaugurou a propriedade privada. Foi privar os outros da propriedade que também tinham daquela árvore, que era de todos. E começou a tirar fruta daquela árvore por troca, para vender. Bem, então, esse cavalheiro ensinou o cão a ladrar ao intruso, passasse a linha, começou a ensinar coisas ao filho, como é que ele cuidava daquela árvore para não se perder e tal, e o que ele fazia, quanto valia cada fruto daquele, porque os outros lhe davam, e ensinou o comércio. Deu ao filho o curso de contabilista logo, não é verdade? Obrigou a mulher a tratar da calça, ficar debaixo da árvore enquanto ele ia passear, dentro que era preciso para combinar umas coisas, aquelas histórias que contou os homens para a mulher ficar a trabalhar em casa, não é? Ficou isso. E por fim, como ele via que não podia comer a fruta toda ao avô, quando conseguiu arranjar um cesto e uma vasilha de barro, começou pondo ali aquilo que sobrava. Isto é, inaugurou a Banca Internacional. Tudo, está lá tudo a partir daí. O pecado original da Eva foi apoderar-se de alguma coisa que devia ser de todos. Mas aquilo está como um pecado. E toda a doutrina da Bíblia é para que a pessoa se possa redimir desse pecado. Agora falam tanto em reforma do ensino. Porque... Bem, outro dia alguém disse uma coisa que é importante a gente ver. Que o ministro, eu como vocês já vos disse, sou amigo do ministro. Gosto dele, daquela maneira como eles vivem e tal, toda aquela história. E ele sim, ele tem muito boas intenções quanto à reforma do ensino. Quer dizer, por ele, eu acho que ele acabava com o ensino. Nunca lhe disse isso, mas minha suspeita é nesse género. Sobretudo porque ele é um homem mestiço. É o segundo homem mestiço que aparece na história de Portugal. O primeiro foi o Infante Henrique. Mestiço de inglesa e português. Lá deu aquilo. Este é mestiço de português e de chinesa, portanto está com as duas coisas, não é? E ainda mais, porque ele me disse, olha, eu sou uma simples. Meu pai era português, minha mãe chinesa. Nasci nos Açores. Não foi na China, nem no Portugal daqui, foi nos Açores. Formei-me na América do Norte. Trabalhei muito no Brasil e trabalhei muito na África. Este homem é o quê? Como cultura. E vê a vida de uma maneira muito interessante e tal. Bom, portanto, é evidente que eu acho que ele tem dentro dele o propósito de uma reforma do ensino real. Mas depois aquilo passa por uma cadeia de comandos como se fosse a passado. E quando chega à escola, praticamente não há nada disso. Não é? Não chega a haver reforma. Outro dia, não sei quem foi, um grupo de professores aí disse: fala sempre na reforma do ensino, mas a minha escola continua como era. E se eu vou hoje a uma escola secundária, fora certas coisas já diferentes
da escola secundária em que eu andei há 50 anos, ou coisa que o valha, há 70 anos, não? Ou coisa que o valha, ela é já muito diferente, não é? Mas também há ali coisas que podia não haver e ainda existem, não é? Bom, portanto, tudo isso. Eu acho que só é possível fazer reformas de ensino quando houver reformas na vida. Por que que hoje há alunos de secundário que são diferentes do que eram os meus, do que era eu como aluno de secundário? Porque a vida mudou, não? Sim, não havia rádio, não havia televisão, não havia nada daquelas coisas que há hoje de comunicação no mundo, não é? Bem, o mundo está diferente. Foi o próprio ministro que me mandou outro dia um ensaio que ele fez para uma conferência, não sei o quê, em que ele marca que o terceiro milénio, esse que vem aí, é o primeiro em que a Terra é redonda, vamos dizer assim, não é? Em que é uma aldeia tudo, não é? A gente sabe o que diz o Gorbachev na altura em que o Gorbachev fala, não é? Se coincidiu as horas ou coisa assim, não é? Bem, eu nunca tinha pensado nisso. Foi o ensaio do ministro que pensar nisso e dizer outra coisa que marca muito bem. Há 500 anos, o Vasco da Gama não tinha chegado à Índia. E há 500 anos foi ontem. Quando a gente fala em milénios, 500 anos foi ontem. Não tinha chegado à Índia. Foi desde há 500 anos para cá que se deu tudo isto. Toda esta coisa extraordinária, muito mais importante que a queda do muro de Berlim. Tá? Então, quando a vida der outro passo para a frente, não vem outra forma de ensino, diminui o ensino, não é? Porque é sempre o tal homem que guardava o troco da árvore. Não é? Esse é que precisa ensinar logo duramente o cão e o filho e a mulher e essa coisa toda. Não é? Mas à medida que for havendo mais possibilidades de liberdade em tempo e espaço, vai mudar. Hein? Quando amanhã se souber que 50% dos alunos que aparecem numa escola nunca terão emprego, certeza, estatisticamente, abre-se uma inscrição dupla na escola, para os que querem arriscar o emprego e para os que não vão ter emprego. E a inscrição para os que não vão ter emprego feita, passa depois a um sujeito que pergunta: você o que é que quer aprender na escola? E esse diz o que quer aprender. Eu vim aqui para aprender a tratar de gato. Então vamos lá, para o lugar onde há os gatos, para você tratar de gatos e aprender como é conversar com eles, etc. Tá? Pô, muda aí tudo. E os 50% que querem, que vão dizer, é capaz de haver emprego e eu quero ganhar dinheiro, não é? Não entenderia entre aqui. Esses aprendem o currículo que for necessário. Hoje já preciso aprender menos aritmética do que eu aprendi. Dava um trabalho danado para chegar à casa dos novos, não é? Dizer que os novos, 91, para chegar a essa maravilha. Hoje, as maquinetas de bolso, faz assim, pronto, resolveu todo o problema. Só é preciso perceber o que é 2 vezes 2. Daí por diante a carreira está aberta. E amanhã, provavelmente, vamos aprender aí coisa é uma equação. Posso ter ideia de que é uma equação. Mas haverá umas máquinas de calcular para as equações mais complicadas do mundo, para as análises e toda essa história, que não obrigam a gente a aprender aquela porcaria toda que se tinha que aprender. Não, a maquininha faz. À medida que a vida se transformar, à medida que a vida melhorar, o ensino diminuirá. Isto é, portanto, o ensino é uma coisa ruim. E outro dia, quando me convidaram a fazer uma conferência sobre pedagogia, eu disse: nunca farei. Não. Porque me lembro sempre da origem da palavra pedagogia. O pedagogo, o escravo grego, que impedia o menino de continuar na cama dormindo um bom sono e tendo bons sonhos, para ir para a escola. Que ainda por cima em grego significava tempo livre. A palavra escola significa tempo livre. Está bem como é a educação? É obrigar um sujeito à força a ir para o tempo livre. Uma contradição de tal maneira que eu que acaba com essa porcaria. Não é assim? Que realmente o tempo, aquilo seja o tempo livre. O sujeito quer aprender uma coisa, o seu tempo livre vai lá e pergunta. Então talvez chegue aí 50% de candidatos ao tempo livre e 50% de candidatos ao emprego. Os pais provavelmente dizem ao menino: você inscreva-se no emprego, sabe, porque a gente nunca sabe como é o mundo e você amanhã está aflito da vida, não é? Já toda a comida foi para você inscrever no não emprego e você tem que ganhar dinheiro ou não vão. Claro. Aparece um color qualquer que põe uma lei e você pensa aflito, não é? Portanto, trata disso.
haverá sempre um tempo de incerteza, como hoje se joga. Muita gente se inscreve em Coimbra, por exemplo, que há a possibilidade de mais vagas em tal ou tal coisa da universidade. Não é? Está-se jogando continuamente. Não é? E é talvez isso que é uma salvação na vida. Porque, por exemplo, o americano que tem segurança, a coisa está lá mais segura, está mais organizada e tal. Sim, o sujeito tem sempre vaga ali e tal, para fazer o seu curso, não é? Então eles têm que fazer uma coisa que é terrível. É passar a vida jogando às cartas. Jogar às cartas ou ao xadrez ou da medida pode ter algum interesse, não é? É uma guerra ali em ponto pequeno, não é? Mas há outra espécie de jogo que está sendo muito usado nos Estados Unidos e que só significa desinteresse pela vida, que é jogar como puxando um manípulo, não é? Não é isso? O Estado tenta distrair as pessoas sempre com outras agora, coisas. nós podemos ir à tal geometria, não é? Dizemos que o Estado é um Estado caótico, com uma certa ordem. Tem as duas coisas, não é? Tem uma certa ordem e a desordem. Você vê? Uma está claro. E foi determinado pela vida. Houve países que nunca constituíram realmente Estado. Os gregos, as cidades deles, não é? Era uma certa organização, mas não era realmente um Estado. Eles nunca se consideravam do Estado, não é? Então, porque isso é da natureza do grego, como foi da natureza do grego. Assim, eu acho que quando os homens eram homens primitivos, eles nunca tiveram a ideia de uma religião. Isto discute-se muito. A minha ideia é por aí. Quer dizer, a vida não tinha tropeços para eles. E depois dizem assim, e a morte? A morte para eles não era complicada pela medicina. Nós complicamos a morte por meio da medicina. Não é? Se chamar o médico e tal, e o pavor, e sabes que o outro doeu muito, não sei o quê. Ali não. Cada um morria por si mesmo, não é assim? Independente dessa coisa, era um acontecimento, talvez lamentado, mas era um acontecimento natural. Pronto. E continuava. Não é? Então, não creio que eles tivessem a ideia de que além do físico, do concreto, das coisas, da matéria do mundo, houvesse qualquer outra região diferente. Bom, o mundo era uma harmonia. É discutível porque não há documento nenhum. Não é? Mas porque podemos observar em povos mais primitivos hoje, temos, de certo modo, essa ideia. A alegria do índio, onde pode ainda no Brasil estar alegre, é uma coisa impressionante. Bem, depois surgiram coletividades que tinham problemas, sentiam problemas, e esses pegaram nesse divino despersonalizado, de que os homens nem tinham consciência, e o divino tomou para ele formas consoantes da sua maneira de ser. Por exemplo, os gregos. O grego era de uma natureza, porque sabemos dele ainda, do grego clássico, não é? Era de uma natureza que ele tinha por ideal, era poder ser tudo o que era, em qualquer momento e em qualquer lugar do espaço. Então qual foi o ideal dele? Como é que ele viu o divino? Aquela multidão de deuses e de deusas que não são limitados pelo tempo, eles vivem na eternidade. Não são limitados pelo espaço, podem ir para onde quiserem, e sobretudo não são limitados por nenhuma espécie de código. Aqui entre gregos na Terra eram obrigados a obedecer. E sempre tiveram vontade de se libertar daquilo. Nunca conseguiram. Nem para a filosofia, nem para o mistério de Deus, por coisa nenhuma, não houve jeito. Não é? Bom, mas por exemplo, o israelita, o judeu, se você quiser dizer, nos aparece desde o princípio com o sentido da economia, eu quase diria com o sentido de emprestar ajudos. Não é? Então que religião aparece ali? Uma religião de um Deus que cria o mundo e um código. Logo,